Antes de entrar no tema do meu pronunciamento, senhor presidente, eu requeri, junto com Vossa Excelência, voto de pesar do Senado Federal pelo falecimento do nosso amigo empresário Paulo Pedro Bellini, que faleceu na última quinta-feira, dia 15, aos seus 90 anos de idade. Paulo Bellini foi sócio fundador e era presidente emérito e principal acionista da Marco Polo, que é uma das principais fábricas de ônibus do Brasil, com fábricas em vários outros países também, representando e levando o nome do nosso país. Atuou muito para melhorar o sistema de transporte no Brasil, transporte urbano, transporte rodoviário. Meus sentimentos de pesar e de solidariedade à família Bellini, aos demais sócios, diretores e funcionários da Marco Polo e também à população de Caxias do Sul, que perde um grande cidadão que ajudava muito nas questões sociais e no desenvolvimento do seu município, assim como de toda aquela grande região e todo o estado do Rio Grande do Sul e também do nosso país. Portanto, peço aos nossos nobres senadores apoio a esse voto de pesar para que fique registrado nos anais da história e do Senado a passagem desse grande empresário, senhor Paulo Pedro Bellini. Outro registro que faço, senhora presidente, antes de entrar no meu pronunciamento, é sobre uma homenagem que será concedida hoje pela Assembleia Legislativa de Rondônia ao vice-governador Daniel Pereira. Uma homenagem muito bem merecida ao nosso vice-governador, que recebe o título de cidadão honorífico de Rondônia, por sua trajetória de luta sindical, por sua destacada atuação política como deputado estadual e agora como vice-governador do estado de Rondônia. A homenagem foi sugerida pelo deputado Lebrão e aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa, o que demonstra o bom trânsito político que o vice-governador e a importância de sua atuação política para o nosso estado de Rondônia. Meus cumprimentos, meus parabéns ao Daniel Pereira e faço votos que continue dessa forma, continue assim, sempre atuante, exercendo com muita competência e determinação as atribuições de sua responsabilidade como vice-governador e como político que tem compromisso com a população de Rondônia. Já aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo amanhã pelo seu aniversário também. Então, meus cumprimentos pela homenagem recebida lá em Porto Velho ao vice-governador Daniel Pereira. Com prazer, ouço a senadora Ana Amélia. Antes que Vossa Excelência entre no tema central, que possivelmente também possa fazer uma parte com a aquiescência de Vossa Excelência, senadora Ciro Urgax, eu quero me associar a este voto de pesar manifestado com muito senso de justiça e merecimento, que não queríamos fazê-lo, porque queríamos que ele continuasse vivo entre nós. Eu conheci Paulo Bellini, que transformou a Marco Polo, como disse Vossa Excelência, numa das mais globalizadas empresas com sede no Rio Grande do Sul e precisamente em Caxias do Sul e municípios vizinhos. E quando você viaja para lugares muito longínquos, como, por exemplo, Machu Picchu, que é uma das riquezas e umas relíquias da antiguidade inca no Peru, no vizinho Peru, você usa os micro-ônibus fabricados pela Marco Polo. Então, essa marca acompanha um pouco da história desse grande empreendedor que, de uma empresa de fundo de quintal, transformou numa empresa com participação em vários países, mais de uma centena de países, ou em participação acionária, fazendo parcerias, criando novas empresas, ou fazendo montagens pelo sistema CKD, montagem levando as peças feitas em Caxias do Sul ou em outras unidades para serem montadas nos países que compram e importam as empresas, os ônibus fabricados ali. Além do que, Vossa Excelência, que costuma ir lá, conhece aquele parque industrial de primeiríssima qualidade, não só no cuidado com os seus trabalhadores, mas, sobretudo, no envolvimento com a comunidade de Caxias do Sul em vários projetos de interesse social. Então, me associo a Vossa Excelência, transmitido à família de Paulo Bellini os votos de pesar. Ele cumpriu uma missão extraordinária
e os seus colegas seguidores, Martins, Walter Pinto, que também já se foi, que foi um grande companheiro na administração do Marco Polo. Então, todos que continuam esse grande trabalho, os cumprimentos, para fazer a grandeza não só do nome do Rio Grande do Sul, mas do Brasil em todo o mundo. Então, cumprimento a Vossa Excelência e me associo a esta homenagem póstuma a esse grande empreendedor do Rio Grande, Paulo Bellini. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Tenho certeza que a família receberá o nosso voto de pesar que vai ser emitido pelo Senado Federal. Senhor presidente, semana retrasada nós tivemos mais uma obra paralisada no nosso país. Mais uma obra que estava em andamento, estavam as equipes trabalhando, estavam os operários trabalhando, e por uma ordem judicial, mais uma obra foi paralisada. Já eram mais de 5.100 e tantas obras, agora quase 5.200 obras paralisadas no nosso país. Obras que estavam licitadas, com dinheiro na conta do Ministério dos Transportes e, infelizmente, foi embargada. É exatamente a manutenção da BR-319, que esteve interrompida agora no período chuvoso, de dezembro até maio. Em maio, reiniciou a obra de manutenção, infelizmente, por uma canetada de um juiz, foi embargada e paralisada 10 dias após o reinício das suas atividades. Amanhã de manhã nós teremos aqui no Senado, na Comissão de Infraestrutura, uma audiência pública para tentar resolver esse problema e resolver de uma vez por todas esse embargo feito pela Justiça em Manaus. Embargo esse, senhor presidente, foi concedido de forma liminar pelo juiz da 7ª Vara Federal do Estado do Amazonas, no último dia 10 de maio desse ano, em ação civil pública do Ministério Público Federal do Amazonas, anulando o termo aditivo ao termo de acordo e compromisso, um TAC, entre o DENIT e o IBAMA para que as obras de manutenção pudessem ser realizadas de forma permanente, para dar segurança aos usuários da BR-319 e permitir, assim, o cumprimento da finalidade social e econômica dessa rodovia, inaugurada em 1976, e que até 1992 estava completamente asfaltada e em boas condições de uso, quando foi abandonada e depois destruída pelo tempo. O embargo das obras de manutenção da BR-319, eu diria, é um fato de irresponsabilidade de quem não tem conhecimento da realidade da rodovia e da sua importância para a integração regional, para a economia da Amazônia e também para a proteção da floresta amazônica. Eu comparo esse embargo ao desperdício de dinheiro provocado pela corrupção no nosso país. É praticamente a mesma coisa. Dinheiro está sendo gasto, está sendo desperdiçado e perdido por falta de diálogo entre os órgãos de governo e o Ministério Público Federal. Mais de 100 milhões de reais já foram gastos somente em estudos ambientais para a recuperação dessa rodovia. Nas obras de recuperação, incluindo o asfaltamento de 250 quilômetros em cada extremo da rodovia entre Porto Velho e Humaitá e entre Manaus e Igapoaçu. É muito dinheiro já investido para parar esta obra pela metade. Aliás, esta é mais uma obra que foi paralisada de mais de 5.000 obras. E as pessoas não recebem a contrapartida pelos impostos que pagam, não estão tendo acesso a essas obras, a essa rodovia, estão sendo tolhidas no direito de ir e vir, e toda a economia regional sofre por conta desse atraso, por falta dessa obra. E também fica comprometida a própria fiscalização do IBAMA, pois os fiscais não podem ter acesso aos possíveis desmatamentos ilegais, pois não há como os fiscais chegarem até onde possivelmente possa estar havendo alguma irregularidade com relação aos cuidados da nossa reserva. Eu tenho colocado isso repetidamente aqui no Senado, pois
Esses também são os argumentos do desembargador Cândido Ribeiro, presidente do Tribunal Regional da Primeira Região, quando derrubou pela primeira vez, em 17 de novembro de 2015, a decisão liminar do juiz da 7ª Vara Federal do Amazonas, emitida em 2 de junho de 2015. Ora, se já tínhamos uma decisão de instância superior suspendendo a decisão liminar de embargo das obras de manutenção da BR-319, não há porquê o juiz da 7ª Vara emitir uma nova liminar embargando novamente as obras. Isso não faz sentido, pois praticamente nada mudou depois que as obras foram paralisadas em 2016 por conta do período chuvoso que nessa região e nessa época do ano, na região amazônica, ocorre no primeiro semestre de cada ano. Ou seja, quando as obras foram retomadas em meados de maio, o juiz da 7ª Vara já tinha uma decisão liminar embargando o reinício das obras de manutenção. Portanto, usando os mesmos argumentos e preceitos jurídicos do desembargador Cândido Ribeiro, creio que não será difícil derrubar essa decisão em liminar. Vejam o que escreveu o desembargador em sua decisão. Diz ele: a grave lesão à ordem econômica também está presente. É que, além de não serem desprezíveis os gastos já despendidos pelo DENIT para a sua realização, a paralisação da obra impõe grande prejuízo financeiro decorrente da inoperância de máquinas, dos canteiros e da mão de obra contratada. O presidente do tribunal destacou ainda o fato de o empreendimento ligar a cidade de Manaus a Porto Velho, bem como Manaus e boa parte do Amazonas e a rodovia transamazônica, BR-230, que corta o país até o seu extremo oriente, e também a BR-174, que dá acesso a Manicoré. Vejam o que escreveu o desembargador sobre a importância da BR-319 para a integração da Amazônia. Diz ele: trata-se de importante obra de infraestrutura que permitirá o desenvolvimento socioeconômico da região, porquanto a rodovia atenderá à necessidade de escoamento da produção amazonense e rondoniense e locomoção mais segura da população. Senhor presidente, defendemos essas mesmas teses diversas vezes aqui nessa tribuna. O desembargador Cândido Ribeiro trouxe eloquência e embasamento jurídico para o que a população que mora ao longo da rodovia ou nas cidades de Manaus, Careiro, Castanho, Humaitá e Porto Velho, assim como todos os amazônidas, chamam e reivindicam há muito tempo, que é a reabertura dessa rodovia como vetor do desenvolvimento sustentável, da proteção da floresta, mas também da produção agrícola, do desenvolvimento da indústria e do comércio regional, principalmente o comércio entre Porto Velho e Manaus. Portanto, somos todos responsáveis por essa decisão, pois lutamos por ela e vamos continuar lutando até que essa rodovia esteja completamente asfaltada, para que possamos sair com segurança pela manhã de Porto Velho e chegar no final da tarde ou começo da noite em Manaus e vice-versa. A reabertura e recuperação da BR-319 é uma conquista da Amazônia e de todos os brasileiros. Além de reverter essa decisão, que já foi derrubada uma vez pelo desembargador, precisamos retomar a discussão sobre o processo de licenciamento para a pavimentação definitiva dessa BR. A recuperação completa dessa rodovia é estratégica para a Amazônia, mas principalmente para o nosso estado de Rondônia, para toda a Amazônia e para todo o nosso país. Por isso, vamos continuar insistindo e trabalhando para que a reconstrução dessa rodovia seja realizada. Esse é o tema, senhor presidente, que nós vamos debater amanhã, a partir das 8h30 da manhã, na Comissão de Infraestrutura e Serviços, para que a gente possa tentar achar uma alternativa, uma solução, em definitivo, para a reabertura, a manutenção e, futuramente, um futuro muito em breve, o asfaltamento definitivo dessa BR tão importante para a Amazônia, mas principalmente para a Rondônia, especialmente para Porto Velho, onde os produtos hortifruti granjeiros
são produzidos no entorno de Porto Velho para abastecer os supermercados das cidades de Manaus, de Boa Vista, de Itacoatiara, no estado do Amazonas, de Humaitá também. Então, essa rodovia é muito importante para a nossa economia. Nós, de Rondônia, dependemos muito dessa rodovia. Em contrário, esses produtos, senhor presidente Eumano, levam de 5 a 7 dias de balsa de Porto Velho até Manaus, porque esses produtos perecíveis não podem aguardar esse tempo todo. Por isso a importância de nós termos a nossa rodovia 309 aberta todos os 12 meses por ano. Para isso, precisa dessa obra de manutenção. Por isso, fica aqui o nosso apelo ao DENIT, aos seus procuradores jurídicos, para que tomem providências urgentes para derrubar esse embargo, que é tão importante, que está travando todo o desenvolvimento de toda uma região grande, nova e importante para a Amazônia e para o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.